Abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 4. Eu queria muito que nós, no decorrer dessa palavra, nós continuássemos essa batalha, não é? É muito provável que, enquanto você for ouvindo, a tendência é você querer, a tua mente querer sair daqui, o teu coração às vezes desejar sair desse lugar. Mas, irmãos, eu tenho tanta convicção daquilo que nós estamos liberando aqui esses dias, eu tenho tanta clareza daquilo que está sendo ministrado aqui nos últimos meses, que eu tenho convicção de que, se você capturar, irmão, se você captar a mensagem central do que está sendo liberado aqui, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Porque eu penso que há um ponto de partida de toda a transformação. Marcos capítulo 7 diz que todo mau pensamento parte do interior do homem. Todo mau desejo parte do coração do homem. Aquele problema que você atribui a uma circunstância, na verdade, está dentro do seu coração. Aquela dificuldade que você atribui a uma terceira pessoa, na verdade, provavelmente, a raiz desse problema está dentro de você. Amém? Então nós queremos chamar a sua atenção para a origem, para a fonte do real problema. Para a fonte do real problema. Semana passada nós começamos a falar aqui sobre esse texto que nós vamos comentar com você hoje, não é? Começamos a falar sobre o capítulo 4 de Efésios, o versículo 14. Hoje a gente vai focar um pouco no versículo 15, mas na semana passada nós falamos sobre o verso 14, que diz assim, ó, Efésios 4, 14, você achou aí? Vocês vieram para o culto hoje? Legal. Efésios 4, 14 diz assim, ó, o propósito é que deixemos de ser como crianças. Diga comigo, o propósito é que deixemos de ser como crianças. E qual é a característica dessas crianças? Levados de um lado para o outro por ondas, ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Versículo 15. Antes, ou ao invés disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos, diga comigo, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Pai, aqui está a tua palavra, nós estamos completamente vulneráveis à tua voz. Ministra no mais profundo do nosso ser, que saiamos daqui um pouco mais amadurecidos e preparados para aquilo que o Senhor deseja fazer por meio de nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Nós falamos semana passada sobre o propósito da maturidade, não é? O propósito de tudo que nós lemos no capítulo 4, antes do versículo 14, está contido no verso 14. O verso 14 ele começa dizendo assim, ó gente, tudo que eu falei até aqui, o propósito de tudo que eu falei até aqui, é que nós não sejamos mais como meninos. Paulo está dizendo assim, o que eu desejo, com tudo que eu estou ensinando a vocês, até o versículo 13, é tornar vocês um pouco mais maduros, é trazer para vocês uma robustez, é trazer para vocês uma maturidade, ao ponto de vocês não serem mais jogados de um lado para o outro, como por todo o vento de doutrina. O propósito de ter ensinado vocês, sobre tudo que eu ensinei até aqui, é para que vocês se tornem um pouco mais maduros. Você está aí? Amém? Então nós falamos aqui semana passada, só recapitulando para você que não veio, falamos que a maturidade espiritual, ela é uma condição indispensável para que o corpo de Cristo seja edificado. O ponto central do capítulo 4 de Efésios é a edificação do corpo. Capítulo 4 eu falei semana passada que é um capítulo de transição. Paulo até o capítulo 3 está sendo muito teórico, ele está ensinando princípios. No capítulo 4, Paulo está transicionando da teoria que ele ensinou para uma vida prática. Amém? E nesse capítulo de transição, Paulo ele é intencional em dizer assim, para que possamos sair da teoria e entrar na prática, nós precisamos aumentar o nosso nível de maturidade. Amém? Porque somente homens maduros vão conseguir
assimilar o que está sendo ensinado e praticar o que está sendo ensinado. Menino sempre se questiona, por quê? Mas para quê? Não é? Eu converso com os meus filhos às vezes sobre alguns assuntos que eles estão vendo na escola, e a pergunta que não quer calar é, mas por que eu estou vendo isso? Porque menino questiona o ensinamento, ele não consegue extrair princípios e dizer, cara, eu vou aplicar isso na minha vida. Ele acha que não tem aplicabilidade o que ele está ensinando, o que ele está aprendendo. Então Paulo está dizendo, antes de vocês entrarem na prática do que eu ensinei até aqui, vocês precisam entender que o nível de maturidade de vocês precisa mudar. E aqui eu vejo um problema. Irmão, nós somos extremamente teóricos. Nós cantamos que amamos a Deus, mas a gente não ama a Deus. Nós cantamos que desejamos a Deus, mas balela. Quando o Igor começou a falar aqui, me veio uma pergunta, e quando me veio a pergunta no meu espírito, ele perguntou aqui no microfone. Quantos irmãos, se Jesus viesse aqui, quantos corações completamente voltados para Ele encontraria? Porque a maioria de nós estamos divididos. Estamos aqui, mas não estamos aqui. Estamos aqui, mas estamos em outro lugar. Amamos Jesus, mas amamos também outra coisa. A maioria de nós aqui encontramos em Jesus um meio para realizar os nossos sonhos. O que mudou de quando você não era crente para agora que você se converteu, é só o meio pelo qual você deseja realizar os seus sonhos. Os sonhos que você tinha antes de ser crente é o mesmo que você tem agora. A diferença é que antes você trilhava um caminho para realizar esses sonhos. Agora, alguém diz para você que se você seguir Jesus, você realiza seus sonhos. Só mudou o meio, o propósito continua o mesmo. Somos extremamente teóricos, ouvimos, irmãos, o quanto de palavra que nós ouvimos esse ano nessa casa. Eu não vou falar desse ano não, esse mês. Se você pegar aí o canal do YouTube e for lá ver as palavras que foram ministradas, se nós colocássemos em prática 1% do que aprendemos, a nossa vida seria outra. Mas por que não conseguimos fazer isso? Por causa do nível de maturidade que andamos, somos como meninos. Por que está sendo pregado? Será que estão falando isso por causa daquilo? Será que estão ensinando? Você entende isso? Então Paulo ele é intencional em transicionar, só que ele é intencional também em dizer assim, olha, vocês precisam amadurecer para que venham praticar. Sem maturidade não há prática. Paulo aqui, irmãos, ele está mostrando um caminho de formação espiritual. Paulo está mostrando que o crescimento da igreja, o crescimento coletivo, o crescimento da igreja, ele acontece, presta atenção nisso, a partir do desenvolvimento pessoal de cada membro. Irmão, você não coopera com o crescimento da igreja só porque prega na frente, só porque canta na frente, só porque trabalha em algum ministério. Não, você coopera com o crescimento da igreja a partir do momento que a sua vida pessoal, ela é moldada a partir do cabeça que é Cristo. Então, quando você pessoalmente amadurece, você coopera para o crescimento da igreja. Obrigado pelo amém isolado no meio do povo. Não, eu quero cooperar com o crescimento da igreja. Eu preciso ministrar, não, também, mas você coopera quando a palavra de Deus se torna uma prática na sua vida, quando você começa a ser moldado por aquilo que está escrito, quando isso aqui se torna uma prática na sua vida, você está cooperando para o crescimento do reino de Deus. Nós não pensamos assim, por isso que você só se dedica quando você é exigido para fazer alguma coisa. Você vive a sua vida, mas se alguém disser para você, domingo você prega, aí você vai jejuar, você vai orar, você vai buscar Deus, para ter uma palavra para pregar domingo. A palavra que não transforma a sua vida, você quer pregar para transformar a vida do outro. É assim, irmão. Pastor, como é que eu faço para cooperar com o crescimento dessa igreja? Deixa a palavra se tornar viva na sua vida diária. Paulo escreve isso aos Filipenses, aquele que mentia, não minta mais. Ele não está dizendo aquele que não pregava, pregue no culto. Aquele que não servia, sirva no estacionamento. Não, aquele que roubava, não roube mais. Deixa a palavra se tornar prática na vida cotidiana. É simples assim. Então esse crescimento, ele vem a partir do desenvolvimento pessoal de cada membro. Quando um membro não cresce, o corpo inteiro é afetado, irmãos. Só que quando cada membro amadurece, o corpo é edificado. É isso que Paulo está dizendo no capítulo 4 de Efésios. É dessa forma
que o corpo espiritual da igreja, ele cresce, pelo crescimento intencional de cada membro. Nós encontramos um meio de tirar essa responsabilidade de sobre nós. Você já percebeu que a gente sempre responsabiliza alguém? Não é por causa da igreja, não é por causa do pastor, não é por causa do meu líder, não é por causa do presidente da república, não é por causa do, não, irmão, é por causa de você, por causa de você. É mais fácil terceirizar, é mais fácil jogar a responsabilidade para o outro do que assumir responsabilidade. Então nós precisamos entrar num processo, assim como o corpo físico precisa de um processo de desenvolvimento para crescer, o nosso espírito também precisa se submeter a um processo formativo, um processo de formação. Irmãos, a maturidade, o amadurecimento não é instantâneo. Ninguém anoitece menino e acorda homem. Não. E Deus, Ele tem os seus meios de gerar maturidade, porque cada um de nós estamos em uma estatura diferente. Eu tenho um filho de 15 anos e tenho um de 6. Às vezes pode parecer que com o meu filho de 15 eu estou sendo mais duro do que eu estou sendo com o meu filho de 6, mas é por causa da estatura de cada um. O meu filho de 6, ele não aguenta a pressão que o meu filho de 15 aguenta para poder crescer. Então pode parecer que eu sou mais maleável com o de 6 e sou mais duro com o de... Irmão, você tem 30 anos de crente, você quer que Deus trate você da mesma forma que Ele trata aquele que se converteu ontem? Você tem 70 anos de crente, quer que o pastor fale contigo da mesma forma que vai falar com alguém que não entende nada? A maioria das nossas crises estão do lado de dentro, irmãos. Cara, para que está falando tudo isso? É para que não sejamos mais como meninos. Você está aí? Então, assim como ninguém cresce fisicamente sem as etapas, ninguém cresce espiritualmente sem o processo. Ninguém cresce. A não ser que você use anabolizantes. E aí, meu amigo, é um risco, porque o resultado aparente, ele vem. Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. O resultado aparente vem, mas as consequências internas vêm junto. Nós estamos querendo aplicar anabolizantes espirituais na igreja. O cara converteu ontem, e a gente já quer aplicar um anabolizante para ele parecer maduro, para ele parecer robusto, para ele parecer forte. Porque no nosso contexto vale muito mais a aparência do que o coração. O cara pode ter a aparência de maduro, e não importa se o coração é de menino. Eu tenho me deparado com muitos irmãos que aparentemente são maduros, mas você vê a atitude, você fala, cara, eu não esperava isso desse irmão. É pecado? Não, é imaturidade, é infantilidade. E eu repito o que eu falei aqui semana passada, a maioria dos problemas que a gente está sentando para resolver, se você fosse um homem, a gente não precisaria sentar. Se você fosse um homem maduro, você resolveria seus BO, você não precisaria envolver ninguém nisso, porque você assumiria responsabilidades. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então, no versículo 15, Paulo, ele fala sobre esse processo de crescimento. Ele ensina aqui um princípio poderoso. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Pastor, como que vem esse crescimento espiritual? O que eu tenho que fazer? Preste atenção. Paulo está ensinando aqui que o crescimento espiritual, ele vem na medida que eu e você conseguimos seguir o comando de Cristo, que é o cabeça. O que eu tenho que fazer? Obedecer. Conectar ao cabeça. Porque essa ideia de crescer aqui, que Paulo traz, né? Aquele que, quando ele fala no versículo 15, seguindo a verdade e amor, quando se segue a verdade e amor, cresçamos. Essa ideia de crescer, ela reflete um processo contínuo de desenvolvimento espiritual. E sabe quem é chamado para
entrar nesse processo? Todos nós. Se você nasceu, você é convidado a viver esse processo. Não, Deus só quer que o meu filho que ele vai usar cresça. Então, se ele vai usar o Luca, o Levi analisa, não precisa crescer, é só o Luca. Não, irmão, todo mundo que nasceu precisa crescer. Se não crescer, tem algum problema. Você está entendendo isso? Se não crescer, tem algum problema. E preste atenção nisso. Todos nós, diga comigo, todos nós somos chamados a aumentar em estatura. Estatura. O que significa isso, pastor? Todos nós somos chamados a crescer em convicção. Todos nós somos chamados a crescer em caráter, direcionando a sua vida para o Cristo, que é o cabeça. Todos nós. O seu principal desafio, a partir do momento em que você nasceu espiritualmente, cara, eu vou usar o termo para você entender, tá? Mas eu aceitei Jesus. Você entrou num processo de crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Então, nesse versículo, Paulo está dizendo que Jesus, ele não é parte da igreja, ele é o cabeça dela. E cara, como seria diferente se nós compreendêssemos isso? Se nós compreendêssemos que Jesus não é um companheiro de trabalho apenas, Jesus é de onde vem o comando para tudo que nós vamos desenvolver. Paulo faz essa analogia, e com essa analogia, Paulo mostra que a dependência vital do corpo, que é a igreja, é do cabeça, que é Cristo. Você está me entendendo, irmãos? Paulo está dizendo que a igreja depende de Cristo para amadurecer. A igreja depende de Cristo para amadurecer. Ela só cresce porque ela está ligada a Cristo. Ela não cresce porque ela tem uma boa estratégia. Ela não cresce porque ela tem muita força. O crescimento saudável não vem das estratégias que nós temos. O crescimento saudável não vem da força que nós possuímos. O crescimento saudável vem da conexão que temos com o cabeça, que é Cristo. Então, assim como o cabeça comanda, coordena as ações do corpo, é Cristo que deve guiar e influenciar cada membro da sua igreja. Eu estou me fazendo entender, gente? Então, o movimento da igreja depende totalmente do comando de Cristo. O movimento da igreja depende do comando de Cristo. Por isso, nosso maior desafio, irmãos, não é criar os nossos próprios movimentos. Sabe, esses dias eu estava pensando, onde que está a fonte daquilo que nós estamos fazendo? O que você está fazendo? Onde que está a fonte daquilo que você está fazendo? Como que surgiu a ideia? Cara, eu vou começar um negócio. Como foi que surgiu a ideia? Surgiu a ideia porque você está fazendo uma pesquisa de mercado e você viu uma necessidade. Surgiu a ideia porque você disse, rapaz, esse aqui é um nicho que eu vou explorar. Ou a fonte do que você está desenvolvendo é Cristo. Eu estou fazendo isso porque eu estou conectado em Cristo. E Cristo me direcionou para isso. Porque qual que é a diferença, irmãos? Se você está desenvolvendo algo porque você fez uma pesquisa de mercado e é uma necessidade do mercado, você pode até ficar rico, mas você não cumpre um propósito. Você entende isso? Então, se o teu desejo é só ficar rico, ok, tranquilo, continua. Mas se você deseja cooperar com o plano eterno de Deus, cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, então acho que você precisa repensar no que você está desenvolvendo. Porque o foco central não é o lucro, é o propósito. Pastor, qual é a diferença de uma missão para uma empresa? Irmão, muitos aqui têm empresa, outros têm missão. Qual a diferença? A empresa visa lucro, a missão visa o propósito. Esses dias fui conversar com o irmão. Cara, eu estou em crise porque a empresa está dando certo, tá, mas eu não sei se é isso. Cara, transforma a tua empresa na tua missão. Qual que é a diferença? Para de querer visar o lucro e começa a visar o propósito de Deus. Glorifica a Deus por meio do que você está fazendo. Ah, eu vendo bombom. Pois venda bombom para a glória de Deus. Isso é uma missão.
Agora, você pode vender bombom para ganhar dinheiro. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Eu estou falando aqui, tudo que eu estou falando aqui é para que não sejamos mais como meninos. O movimento da igreja depende totalmente do comando de Cristo. Cristo como cabeça, ele determina 3 coisas na nossa movimentação, na nossa vida. Pega isso aí, se você quiser anotar, pode anotar. Cristo determina direção, ritmo e propósito. Ele deve determinar direção, ritmo e propósito. Pastor, isso é só no meu ministério? Não, isso é na sua vida. Tudo que você for fazer, é Cristo que tem que determinar a direção para onde você está indo, o ritmo que você está indo e o propósito pelo qual você está fazendo. Ah, mas assim, eu sou um empresário. É Cristo que determina a direção para onde sua empresa vai avançar, o ritmo que ela vai avançar e o propósito para o qual ela está avançando. Irmão, como pastor dessa comunidade, como pastores nessa comunidade, esses aqui são os nossos maiores desafios, porque a gente poderia estar fazendo muita coisa, a gente poderia estar indo para vários lugares, a gente poderia estar indo numa velocidade talvez mais rápida, mas a gente decidiu conectar o cabeça e deixar Cristo definir a direção. Nós decidimos deixar Cristo definir o ritmo, que para nós poderia ser mais acelerado, mas a gente fala, não, vamos seguir no ritmo que Ele definiu. Quantos estão entendendo isso? Todo movimento em sua vida, que não nasce da orientação de Cristo, se torna independente. Todo movimento. Tudo que você for fazer na sua vida, se tiver desconectado do cabeça, se torna independente, e se tiver independente, ele vai se tornar inevitavelmente infrutífero. Irmão, por favor, entenda isso. Não é possível frutificar naquilo que você está fazendo de forma independente. Não é possível. Pode até dar resultado, mas resultado e fruto não são a mesma coisa. Resultado oscila, fruto permanece. Tu pega um fruto, irmão, tu come, tu pega o caroço, se plantar, nasce de novo. Resultado depende das circunstâncias. Quem trabalha com venda aqui? Esse é um período de pressão, não é não? Período de final de ano, bater meta, aquele negócio todo. Sim ou não? Dia 30 de dezembro, não bateu a meta, você está doido, batendo meta, ele está pensando no jantar da virada, você está pensando em fazer o quê? Bater meta, não é não, irmão? 30 de dezembro, doido para bater meta. Aí dia 30 de dezembro, 6 horas da tarde, você consegue bater meta. Pum! Dia 31, né? Esse mês é de 31. 31, 6 horas da tarde, você bate meta. Dia 1º, você vai pensar em quê? Na meta do mês seguinte, irmão. Porque resultado oscila, você tem que trabalhar de novo para conseguir o resultado de novo. Fruto não, se você pegar um caroço e plantar aqui, irmão, vou plantar aqui um caroço de azeitona, daqui a 10 anos, se você vem aqui, ninguém tirar, não vai ter outro fruto aqui não, irmão. Porque fruto permanece. A gente oscila demais, sabe por quê? Porque a maioria dos nossos movimentos não vem da conexão com Cristo. Vem do que eu acho, vem do que eu penso, vem do que eu decido. Então a gente tem que estar o tempo todo atrás, mudando de nicho. Hoje eu mexo eu tenho um açougue, mas amanhã eu tenho que ter uma frutaria, porque o açougue já não está dando mais certo, tem que ser a frutaria. Irmão, se você faz para a glória de Deus, o fruto vai vir. Não é possível frutificar naquilo que você está fazendo de forma independente. Se você é a fonte do teu movimento, você tem que ser a fonte do sustento do teu movimento. Se você decidiu fazer algo, é você que tem que ver como que você vai manter aquilo que você decidiu fazer. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Sabe para que serve movimentos que estão desconectados do cabeça? Só serve para roubar nossa força e consequentemente nos enfraquecer. Preste atenção nisso. Tudo que você está fazendo, irmãos, que não tem Cristo como cabeça, vai te cansar. Não importa se é espiritual, se é não importa a área. Tudo que você está fazendo que não tem Cristo como cabeça te cansa, rouba as tuas forças.
Você já viu gente falar assim, cara, eu estou vivendo dentro do propósito de Deus, e quanto mais eu faço, eu desenvolvo, parece que mais vida eu tenho, parece que eu vou ganhando força. É porque você está dentro do plano, você está conectado ao cabeça. Deixa eu te falar uma coisa, se você tem que forçar muito para entrar em uma porta, irmão, desista dela. Desista dela. Desconecta da porta e conecta no cabeça. Você está entendendo isso? Muitos de nós estamos cansados, estamos fracos, porque vivemos independente. Independente de quem? Presta atenção. Paulo, ele usa aqui a expressão cresçamos. Cresçamos. No texto original, no texto grego, esse verbo aí, ele significa desenvolver-se. E quando nós lemos esse texto, dois pontos, principalmente, dois pontos muito importantes, eles se destacam sobre esse verbo. Primeiro, esse verbo, lógico, não sou um profundo conhecedor do original, e nem de português eu sou, né? Mas a gente pesquisa, e eu descobri que esse verbo, ele está no subjuntivo exortativo. O que significa isso? Significa que o que Paulo está fazendo aqui, é um apelo. Paulo está apelando, cresçamos em tudo. Ele não está simplesmente sugerindo. Paulo está totalmente envolvido emocionalmente com o pedido que ele está fazendo. Não é algo que ele está dizendo assim, ó, gente, cresçamos em tudo, e tá, se você quiser crescer bem, se não, não. Ele está totalmente envolvido, como se ele estivesse dizendo assim, ó, se você não crescer, eu não cresço. Você consegue entender isso? Segundo ponto, essa expressão aqui, que Paulo está usando, ela expressa uma ação contínua. O que significa isso? É que crescer não é um evento pontual. Ninguém cresce por causa de uma conferência que ele participou. Não, eu vim para as primícias como menino, dia 1º, como menino, mas dia 7 eu saio daqui como homem maduro. Não, irmão, você não cresce num evento. Crescimento vem por causa de um processo. Ninguém anoitece menino e amanhece homem. Quantos estão entendendo isso? Então, essa expressão cresçamos, ela traduz a ideia, irmãos, de uma progressão, de um amadurecimento de forma contínua. E Paulo não está falando de um crescimento quantitativo, ele está falando da qualidade espiritual de todo aquele que está inserido dentro desse processo. Então, quando nós olhamos para uma comunidade de fé como essa, e se Paulo estivesse aqui dizendo assim, gente, cresçamos em tudo, Paulo não está dizendo assim, gente, tem que vir mais gente para cá. Não, Paulo está dizendo assim, ó, aqueles que estão aqui precisam de uma robustez espiritual. Você está entendendo isso? Então Paulo usa esse verbo aí no original, que carrega um sentido de crescimento, e esse crescimento é orgânico, um crescimento orgânico como um corpo vivo. Irmão, mais uma vez o exemplo dos meus filhos. Aquele rapaz ali, ó, tem 15 anos de idade, o Levi, meu filho mais velho. Você sabia que ele nasceu desse tamanhozinho assim, ó? Sabia? Vou te contar uma novidade, eu não fiz nada para ele chegar naquele tamanho que ele está ali. Nunca fiz nada. Eu nunca amanheci um dia olhando para ele dizendo assim, ei macho, e aí? Não vai crescer hoje não? Vai ficar desse tamanho aí? Nunca fiz. Eu nunca tracei uma estratégia de crescimento para ele. Levi, hoje tu vai amanhecer com tantos centímetros, não, nunca fiz nada. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de um organismo vivo, e esse organismo vivo cresce naturalmente. Esse verbo aí, irmão, cresçamos, traz a ideia de um crescimento orgânico como o crescimento de um corpo vivo. Então, quando Paulo fala para a igreja de Éfeso sobre cresçamos em tudo, ele está dizendo que enquanto nós estivermos conectados ao cabeça, o crescimento vai ser natural.
Se essa comunidade estiver de fato e de verdade conectada ao cabeça, nós não vamos precisar fazer uma conferência de crescimento de igreja para ensinar você a crescer, porque o crescimento vai ser natural, como se cresce um corpo vivo. Estão me fazendo entender ou está complicado? Então Paulo está dizendo que crescer não é algo artificial, não é algo forçado. Crescer aqui, segundo o apóstolo Paulo, não é algo, irmãos, produzido por técnicas externas. O crescimento que ele está falando aqui não é resultado de uma pressão de fora para dentro, é o resultado de um desenvolvimento de dentro para fora. Esse é o crescimento saudável. E esse crescimento flui de quem? Flui do cabeça, que é Cristo. Aleluia! Outro princípio que Paulo nos ensina aqui, quando ele diz cresçamos em tudo, ele revela, presta atenção aqui, ó. As crianças começaram a agitar, né? Presta atenção aqui, ó. Quando ele fala cresçamos em tudo, ele está dizendo que o crescimento espiritual, ele deve ter duas características principais. Primeiro, ele é integral. Segundo, ele é comunitário ou relacional. Crescer de modo integral nos fala, irmãos, de crescer de forma completa. Crescer na fé, crescer no caráter, crescer no conhecimento de Deus, crescer no serviço. Não, eu estou me tornando maduro. Tá, eu estou me tornando maduro na fé. Tá, mas eu não conheço muito Deus, assim, eu não estou crescendo no conhecimento de Deus. Não, irmão, se você não está crescendo em algum ponto, você não está crescendo. Não, estamos crescendo completamente, mas o meu braço é de um meninozinho de 2 anos de idade. Tem alguma coisa errada, tem uma deformidade. O crescimento é integral. Não, eu sou um homem maduro, mas eu não quero servir a igreja não, porque eu acho que tem muito problema. Você é um menino disfarçado de homem. Você é um menino usando roupa de adulto. Obrigado, meu irmão. Você está entendendo isso, irmão? Você é um menino usando terno. Tua aparência é de maturidade, mas você é um menino. Não, eu estava servindo, mas quando eu cheguei para servir, o irmão me olhou com a cara ruim e eu fui embora. Nunca mais eu sirvo na igreja. Você é um menino usando calça jeans. O crescimento é integral. Ou você cresce completamente, ou você continua sendo menino. Você pode dizer um amém, só para dizer que você está entendendo? O crescimento é integral. Outra coisa, o crescimento é relacional. Não, eu estou crescendo. Você se relaciona com quem? Não, com ninguém. Tira o dedo do corpo e bota ele bem em cima daquela caixa ali, chega aqui semana que vem, para ver se ele vai estar maior. Ele vai estar podre. Se você desconecta do corpo, você não cresce, você morre. Irmão, eu tenho exemplos de irmãos, que o que eu mais falei foi, cara, pastor, o que eu faço? Cara, não sei o que você tem que fazer, só não desconecta do corpo. Se você desconectar do corpo, você morre. Está aí, irmão, gente morta espiritualmente, porque é a primeira coisa que a gente faz. Porque, querido, Cristo e o pecado, eles estão nos extremos opostos da mesma reta. Se você está próximo, conectado em Cristo, você está automaticamente desconectado do pecado. Você está aí? E conectar em Cristo é conectar na sua igreja. Não tem como conectar em Cristo e estar desconectado da igreja. Já falamos sobre isso várias vezes, você já me ouviu falar sobre isso milhares de vezes. Cristo e a igreja é uma coisa só. O que faz para Cristo, faz para a igreja. O que faz para a igreja, faz para Cristo. Primeira coisa que acontece quando você se... A primeira coisa que acontece quando você começa a se aproximar do pecado, sabe o que é? É você começar a se distanciar do Cristo. E se você se distancia do Cristo, você se distancia do seu corpo. Então não tem como estar próximo do pecado e estar próximo de Cristo e da sua igreja. Então quando você vê alguém desconectando da igreja, ele está no mínimo correndo um risco de estar se aproximando do pecado. Ah, mas ele não está em pecado, mas ele está caminhando para lá. Você consegue entender isso? Cresçamos nos fala de um crescimento integral e relacional. Você cresce completamente, mas você não cresce sozinho. Você está aí? Ele deseja alcançar todas as áreas da nossa vida. Quando Paulo fala cresçamos em tudo, ele está dizendo, ele quer alcançar todas as áreas da nossa vida. E ele está dizendo também que você não cresce sozinho. Irmãos, o crescimento espiritual é sempre um processo compartilhado.
é sempre um processo compartilhado. Sabe de uma coisa? Sabe por que nós crescemos? Crescemos na medida que entendemos que dependemos do outro. Cara, quando você conversa com alguém que ele é autossuficiente, não, eu não preciso de ninguém não. Menino. Quem é pai de criança que sabe? Não, deixa que eu sei. E você fica olhando. Não, eu sei a roupa que eu vou. Rapaz, está aqui a roupa que lá em casa é uma luta para sair de casa por causa da roupa, né? O que mais bota terror é o mais novo. Macho, veste com essa roupa. Não, eu vou escolher. Aí lá vem ele. Parecendo o patatá, todo colorido. E se alguém sorrir, ele fica com raiva. É assim. Você acha que você sabe qual é a melhor vestimenta. Você vem e quando alguém fala alguma coisa, você fica com raiva. Menino. Quando você entende que ninguém cresce sozinho, que você depende do outro para crescer, você está chegando no lugar de maturidade. Como a gente sempre fala aqui, irmãos, é fácil você olhar para o céu e dizer, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Desafiador é você olhar para o seu irmão e dizer assim, meu amigo, vê aqui se há em mim algum caminho mau. Aí é desafiador, meu amigo. Olhar para Deus que você não está vendo, no seu quarto, sozinho, dizer, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E quando Deus fala alguma coisa para você mudar, você aumenta o volume do YouTube, que é para você não ouvir. Mas falar para alguém que quando você aumenta o volume, ele fala assim, não, baixa aí, eu estou falando contigo. Você tem que mudar aqui. Não, mas calma, meu filho. É isso aqui que você tem que mudar mesmo. É um pouco mais complicado. Crescer, irmãos, depende do outro. É assim que você olha nas Escrituras. Você está aí, irmãos? O crescimento espiritual, ele está totalmente relacionado ao amadurecimento na fé. E não só na fé, mas no conhecimento de Deus. Crescer na fé e no conhecimento de Deus. Não tem a ver com algo externo, não tem a ver com algo aparente. Você pode, irmãos, ter a aparência de menino e ter o coração de adulto. Você entende isso? O crescimento espiritual não está relacionado ao que é aparente. Não se engane com a aparência. Não se engane. O aumento numérico, irmão, dessa igreja, ela pode indicar a propagação do evangelho. Ela pode indicar a expansão da comunidade de fé. Nós começamos com 4 pessoas na mesa da minha casa. Olha o tanto de gente tem aqui. Nem todo mundo aqui é da igreja, mas está aqui. Se você olha no grupo de WhatsApp, tem 300 pessoas, talvez 30 ali é da igreja mesmo, assim, de verdade. O resto é só visitante. Tem gente que está há 10 anos visitando aqui. Ok, tudo bem, tranquilo. Mas você olha aqui, eu não me empolgo com a quantidade. A gente estava numa conferência uma vez, irmãos, aí a gente estava lá em cima, ali, olhando para cá, lá no outro prédio. Lotada a igreja. Lógico, tinha famosos do mundo gospel ministrando. Lotado. Aí um irmão chegou para mim e falou assim, cara, a igreja está gigante. Eu falei, macho, isso aí é só fake. Isso aí, 2% deve ser da igreja, o resto deve vir de algum lugar por aí. É igual a água do dilúvio, abriu o chão e eles brotaram de algum lugar. Normal. Talvez isso aconteceu por quê? Porque nós estamos proclamando o evangelho. Talvez você veio atraído para cá porque você está cansado de conversinha por aí e você quer ouvir o evangelho. Pode vir, irmão. Aqui, beijinho você talvez não vai ter não. Agora o evangelho está aqui. Pode vir. Então, deu uma de Valdomiro Santiago agora, né? A mão de Deus está aqui, Brasil. Talvez você venha atraído pela palavra. Ok, esse aumento quantitativo pode ser, irmãos, a marca da propagação do evangelho, da expansão da comunidade, mas o aumento quantitativo não significa automaticamente maturidade espiritual. Não se engane com a aparência. Crescimento espiritual não tem nada a ver com algo aparente. Rapaz, essa é uma igreja madura. Por quê? Porque tem 5.000 pessoas. Uma igreja grande numericamente não é necessariamente uma igreja madura. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Porque o verdadeiro crescimento cristão acontece no interior de cada um, no interior de cada membro. É a transformação contínua do coração. Cara, quando eu comecei a caminhar aqui, eu não aguentava olhar o meu inimigo, mas agora eu até estou disposto a perdoá-lo. Isso é maturidade.
Cara, quando eu cheguei aqui, eu tinha dificuldade com meu pai dentro de casa, mas agora eu já consigo sentar na mesa e conversar com ele. Crescer por dentro, irmãos. Você está entendendo isso? Um crescimento contínuo do coração de cada discípulo de Cristo busca dia após dia tornar-se mais semelhante a Cristo. Eu estava falando lá em casa, ontem eu estava almoçando com o Wesley, estava falando para ele, cara, eu preciso de um hobby, irmão, porque eu penso 24 horas nisso aqui, eu tenho que pensar em outra coisa, sei lá, jogar um videogame, assistir uma série, pensar num um pastor amigo meu, rapaz, vai criar cavalo. Tu é doido, macho, criar cavalo? Me dá para eu comprar cavalo, só se fosse jumento. No Ceará você compra 5 conto um. Jeanzão, me ajuda. Vou criar peixe naquela piscina lá de casa. Não usa mesmo. Porque eu estou pensando nisso 24 horas. Cara, eu preciso ser semelhante a Cristo. Eu acordo de manhã, irmão, você não sabe o tanto que eu me cobro. Você não sabe. Porque eu estou conectado, pensando nisso o tempo todo. Sabe o que isso acontece? Isso me faz ser mais maleável com a imaturidade do outro. Irmão, os meninos brincam aqui que o Rogério do Velho Testamento, poucos iriam suportar, porque no Velho Testamento, irmão, era sangue na caveira. Menino é assim, menino acha que todo mundo tem que ser maduro igual ele, mas ele é menino, ele não é maduro, ele é menino. O cara vai amadurecendo, ele vai dizer, não, moço, é só imaturidade. A maioria dos problemas que você acha que é caráter, é só imaturidade. Quando eu vou conversar com alguém, a primeira coisa que eu observo, cara, isso aqui é imaturidade ou é falta de caráter? Não, é falta de caráter, irmão. Se eu olhar que o problema em você é falta de caráter, pode preparar, que você vai apanhar até dizer cheio. Mas se for imaturidade, nós vamos te ensinar. Porque para ensinar você tem que ter paciência, para confrontar você tem que ter coragem. Mas para ensinar é paciência. Pastor, você nunca mais brigou com ninguém, porque a maioria de nós somos meninos, eu estou tendo paciência para ensinar. Você está entendendo isso, irmãos? O crescimento que de fato sustenta e dá profundidade à igreja é o crescimento interno, não é o crescimento externo ou aparente. Escuta uma coisa, irmãos, o que sustenta a igreja não é a quantidade de pessoas que ela tem, é a maturidade das pessoas que ela tem. É isso que sustenta a igreja de Jesus. Então a mensagem de Paulo nesse versículo é um forte convite para a maturidade espiritual. Um forte convite. E por que é importante nós falarmos sobre isso? Por que é importante? Porque nós precisamos cultivar uma espiritualidade autêntica, irmãos. Precisamos cultivar uma espiritualidade mais robusta, centrada no Cristo, e não moldada pelas circunstâncias. Você está entendendo isso? Uma fé que só se sustenta em ambientes favoráveis não é fé, é só aparência. Se você permanece firme só porque está tudo bem, irmão, é só aparência, Nós fazemos parte de uma geração com a estrutura espiritual fraca. Nós não investimos no nosso crescimento espiritual, não investimos. Se a gente falar assim, olha, nós vamos começar aqui um curso de fundamento bíblico, se vier 30 pessoas aqui, vem muito. Mas se a gente disser assim, nós vamos trazer Thales Roberto aqui, fazendo macacado, jogando água na cara e fazendo munganga, vai lotar isso aqui. Porque nós não investimos no crescimento espiritual. Nós somos muito bons de movimento, mas nós somos muito fracos em edificação. Queremos ver resultados rápidos, mas não temos paciência, irmãos, de acompanhar os processos para o crescimento. Sabe o que eu vejo quando eu olho para a espiritualidade da nossa geração? Olha para mim aqui, ó. Sabe o que eu vejo? Quando eu olho para a espiritualidade da nossa geração, eu vejo fragilidade. Irmão, a nossa estrutura espiritual é fraca, apesar de nossa estrutura física ser muito boa. Nós temos uma estrutura física excelente, talvez aqui não, né? Mas de modo geral. De modo geral, nós temos uma estrutura física excelente, mas uma estatura espiritual muito fraca. Quantos estão entendendo isso? Diante dessa realidade, eu chego a uma conclusão: precisamos crescer espiritualmente.
O propósito é que não sejamos mais como meninos. E esse crescimento necessário não tem a ver com quantidade de pessoas, tem a ver com a qualidade da nossa estatura espiritual. Por que nós estamos agora, por exemplo, nas primícias, nós vamos falar sobre o crescimento do homem interior? Porque nós queremos tirar os olhos de vocês de fora e trazer para dentro. A maioria dos seus problemas não está aqui fora, está aqui dentro, irmão. Você já parou? Irmãos, o meu filho ontem estava olhando, o Luca estava olhando na Shopee, uma fantasia do Homem-Aranha. Eu falei para ele que eu não iria comprar agora. Para ele isso se tornou a terceira guerra mundial, foi frustrante. Não é só uma fantasia do Homem-Aranha, mas para a estatura do Luca, isso é horrível. Você pode olhar e dizer assim, cara, que besteira, esse menino está ficando chateado desse jeito. Ele ficou quase o dia todo chateado. A gente saiu para visitar a gente e ele chateado. De vez em quando ele pegava ali o celular e ficava olhando a fantasia de novo. Oh, meu Deus. Como se aquela fantasia fosse salvar a vida dele. Assim somos nós espiritualmente, irmão. Probleminhas que para nós cara, só cita e resolve. Toma uma proporção gigante. Por quê? Porque somos meninos. Vou te falar, como igreja local, como missão cristã Casa do Pai, nós já deveríamos estar mais longe. Paulo, em 1 Coríntios 3, fala assim, cara, eu já era para estar ensinando vocês coisas profundas. Irmão, eu queria estar falando de outra coisa para você, eu estou tendo que falar para você de coisas primárias da fé cristã. Eu estou tendo que fazer reunião com o líder para dizer para ele chegar cedo no culto. Como estão entendendo isso? O problema nunca foi a estrutura, sempre foi a estatura. Nós crescemos em números, mas continuamos imaturos em essência. Esse é o problema. É possível encher um espaço físico e ainda assim faltar estatura espiritual. Não é possível crescer em números e ainda assim continuarmos pequenos em estatura. Então o verdadeiro crescimento não é numérico, é em estatura diante de Deus. Amém? Não é a quantidade, é maturidade. Eu falei aqui semana passada, para você que não estava. Se eu for construir uma casa, se você for construir uma casa, deixa eu te fazer uma pergunta. Pastor, eu vou construir uma casa. Tá, eu tenho duas opções para te ajudar. Você prefere 3 homens maduros, ou você prefere 100 crianças para te ajudar? 3 homens maduros, que vai chegar no horário, que segunda-feira não vai mandar recado dizendo que a avó morreu, que o tio morreu, que... Homem maduro, que assume responsabilidade. Ou você prefere 100 crianças que vão brincar com cimento, jogando um no outro? Você vai gastar mais tempo tentando acalmar as crianças. Então não é a quantidade de pessoas, irmãos, é a maturidade delas. Então Paulo está falando de uma edificação. Paulo está dizendo assim, gente, eu não quero menino trabalhando na edificação do corpo de Cristo. Por quê? Porque se tiver muito menino trabalhando, nós vamos gastar mais tempo tentando acalmar os meninos do que edificando a casa. Nós estamos gastando mais tempo tentando ensinar menino, enquanto deveríamos estar investindo tempo edificando a casa, irmãos. Quantos estão entendendo isso? Aí Paulo fala assim, como que se faz isso? Eu já estou terminando, tá? Seguindo a verdade em amor. Paulo, ele une de forma equilibrada a fidelidade da doutrina e a pureza da motivação. Cara, eu não sei assim, ó, eu acho que é porque eu gosto de ler a Bíblia, por isso eu vibro com isso. É uma construção, o cara é intencional. Ele une 2 coisas vitais na edificação. O que é, pastor? Fidelidade doutrinária e pureza do coração. E irmãos, esse é um grande desafio para a nossa geração que tende constantemente aos extremos. Nós somos uma geração extremista. Ou nós nos tornamos rasos doutrinariamente, ou nós somos frágeis emocionalmente. Quando você vai lidar com situações dentro da igreja, você percebe, cara, isso aqui se o cara fosse um pouquinho mais profundo biblicamente, ele já teria resolvido isso.
Cara, se esse cara fosse um pouco mais maduro emocionalmente, ele já teria resolvido isso. Somos frágeis, somos rasos biblicamente, somos frágeis emocionalmente. Ambos os cenários, irmãos. Ambos os cenários. Superficialidade doutrinária e fragilidade emocional demonstram imaturidade no meio da igreja. Você está aí? Semana passada eu concluí falando para você sobre essa superficialidade da nossa espiritualidade e como que isso se torna claro, não é? Se nós formos olhar para a nossa vida, se nós formos avaliar a nossa vida de forma sincera, se você for muito sincero com a avaliação que você vai fazer da sua vida, você vai perceber que você ainda está no nível básico da fé. Está no nível básico da fé. A sua luta principal tem sido para permanecer firme diante das tentações. Irmão, nós não estamos desenvolvendo, nós estamos resistindo apenas. Eu usei o exemplo aqui da semana passada. Se você leva seu filho no médico, né, aí você vai fazer um check-up geral. Geralmente, quando ele é menorzinho, eles vão medir, né, para ver o tamanho e tal. Aí você vê que o seu filho tem aquele gráficozinho que acompanha, né, o crescimento, sim ou não? Você vê que o seu filho está muito abaixo. Aí você foi, há 6 meses atrás, você viu que ele estava num ponto. Você foi 6 meses depois, ele está no mesmo ponto. Aí o médico fala, aí você pergunta assim, doutor, e aí, ele cresceu? Ele vai dizer, não, ele não cresceu. Mas o bom é que ele também não diminuiu. Ele se manteve. Tá bom, você vai daqui a 1 ano. Doutor, e aí? Não, ele não cresceu não, mas ele pelo menos permaneceu. Você vai começar a se preocupar, sim ou não? Nós não estamos desenvolvendo, nós estamos apenas resistindo. Nós estamos apenas nos mantendo. Irmão, nós temos a mesma vida espiritual de 10 anos atrás. Você já percebeu que você está reclamando pelas mesmas coisas que você reclamava há 5 anos atrás na igreja de onde você veio? E o problema não é a igreja de onde você veio, é o seu coração, que não está satisfeito com nada. Você já mudou de igreja 200 vezes e o problema te acompanha, bebê. Você não desenvolve. Não, mas pelo menos eu não diminuí. Irmão, estagnação também é enfermidade. Quantos estão entendendo isso? Nós não conseguimos crescer, o máximo que conseguimos é permanecer lutando. Nós não estamos avançando, nós estamos apenas tentando não cair. A nossa vida espiritual se resume em tentar permanecer de pé. Tentar não cair. Em vez de crescer, nós estamos lutando para sobreviver. Rapaz, se eu não cair, para mim já é bom demais. Se tu olhar para o ano que passou, rapaz, eu estou o mesmo cara lá de trás, mesma reclamação de 21 de dezembro do ano passado é de agora, mas pelo menos é o mesmo pecado que eu estou lutando. Não cresci, mas também não diminuí. Não, irmãos, se não há crescimento espiritual, não há amadurecimento real. Você está aí? Então a gente não cresceu, a gente só não piorou. Não, eu só não piorei, mas eu também não cresci. Estagnação espiritual não é vitória, irmão. Eu falei semana passada. Estagnação espiritual é fracasso disfarçado de fidelidade. Não, eu estou sendo fiel. Não, você fracassou. Se você não cresceu, você fracassou. Você está entendendo isso? Nossa espiritualidade tem se mostrado frágil e superficial. Eu falei semana passada e repito. Nós não suportamos os testes. Nós não suportamos o teste do prazer. Irmão, se nós não suportamos o teste do prazer, como nós vamos permanecer de pé diante do teste da dor? Você já viu aquele teste social que o cara bota um chocolate em cima de uma mesa, bota uma criança sentada na mesa e bota um chocolate? Aí ele fala assim, não pega nesse chocolate não que eu vou ali e depois eu volto. Você já viu? Uns já pega de primeira e já come. Outros fazem um esforço gigantesco para não comer o chocolate. Você já viu isso? O que é aquilo ali? Aquilo ali é um teste do prazer, irmão.
Se um menino daquele não aguenta ficar na frente de uma mesa olhando para um chocolate, você acha que ele vai aguentar se alguém começar a arrancar a unha dele? A gente não consegue ficar de pé. Nós não estamos permanecendo de pé diante do que é prazeroso. Enquanto muitos homens, olha para a realidade da igreja, na Nigéria, por exemplo, nós estamos lutando para permanecer de pé diante do que é prazeroso, enquanto muitos homens e mulheres de Deus estão permanecendo de pé diante daquilo que é doloroso. Você consegue entender isso? Irmãos, nós estamos caminhando para um tempo de pressão sobre a igreja. Pode escrever o que eu estou te falando. E somente aqueles que estão enraizados em Deus, aqueles que permanecem conectados no Cristo, vão permanecer de pé. Aqueles que não estão conectados em Deus só permanecem enquanto é conveniente. Muitos de nós, olha para mim aqui, ó, não baixa a cabeça não, muitos de nós só estamos servindo a Deus porque ainda é conveniente para nós. No dia que se tornar desconfortável, você pula fora. Você olha para o teu líder e bate nas costas e fala que está junto porque é conveniente. Quando for desconfortável, a primeira coisa que acontece é você dizer que ouviu Deus mandando você ir para outro lugar. Porque você só permanece enquanto é conveniente. A maioria das pessoas que congregam conosco hoje, que saiu de outro lugar, é porque em outro lugar se tornou desconfortável. E você não consegue viver no desconforto. Você não tem maturidade para ser contrariado. Aleluia. Você não sabe o quanto que eu fico leve quando eu boto para fora. Porque é Bíblia, né, irmão? Não é minha vontade não, eu estou pregando a Bíblia. Então, se nós não permanecemos firmes nas tentações, você acha que nós vamos permanecer firmes nas pressões? Você acha mesmo? Quem não vence no secreto vai sucumbir no público. Pode escrever isso. Sabe o que a tentação faz? Para a gente terminar. Olha para mim aqui, ó. A tentação expõe o que amamos. A provação, a pressão revela em quem confiamos. Nós não amamos a Deus. Não amamos a Deus. Sabe por que nós não amamos a Deus? Porque nós estamos escolhendo outros caminhos para o prazer, que não a presença de Deus. Irmãos, o propósito de tudo isso é que não sejamos mais como meninos. Deus está nos dando uma oportunidade. Deus está nos dando uma oportunidade de amadurecer? Talvez não. Talvez Deus está nos dando uma oportunidade de reconhecer a nossa imaturidade. Eu queria que nós gastássemos alguns minutos orando e olhando para dentro do nosso próprio coração e clamando para que o Senhor trouxesse clareza sobre o que ocupa o nosso interior. Se você puder, fique de pé.